Fala turma do curso, aqui é o Alex Pavilac, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos começar então aqui criando mais uma prancheta com 4 exemplos e aqui eu estou utilizando como tema principal postagens religiosas, que normalmente eu dei uma pesquisada aqui antes de criar a aula, são mais minimalistas. E uma maneira minimalista de se criar uma arte é utilizar somente a imagem e o contexto ali dela, pegando formatação, fontes, trabalhando com algumas formas simples e o resultado fica muito bonito e direto. Claro, e sempre lembrando que não é disponível apenas para esse determinado nicho, você pode adaptar seja qual for a sua necessidade. Então vamos começar aqui criando, eu vou fechar essa aba para que não pese muito o meu Photoshop. Deixa eu ver o tamanho que está meu documento aqui, olha, está com 868 megas, tá gigante. Eu vou fechar ele para que não atrapalhe durante a aula. E vamos começar criando aqui um do zero. Então eu vou começar aqui criando um arquivo 1080 por 1350, que é o tamanho vertical. Vou criar também dentro de pranchetas para que eu possa criar mais variações dentro do mesmo arquivo PSD. Também quero compartilhar boa parte dos bastidores de como que a gente faz para começar uma arte dessa. Normalmente, para buscar fontes que combinem, né, e sejam legais para nossa arte, eu vou atrás do Pinterest.com, que eu super recomendo que você tenha uma conta lá para fazer pesquisas e pegar inspirações, materiais, downloads gratuitos, enfim, muita coisa legal que é compartilhada lá. Eu vou disponibilizar aqui a minha tela do navegador. Ó, eu entrei no Pinterest. Joguei lá a fonte, download retrô, vai aparecer muitas fontes, inclusive do Behance, enfim, linka para todos os tipos de sites e blogs aqui da internet que disponibilizam, claro, lá dentro do Pinterest. E uma das fontes eu achei que nessa pesquisa eu acabei de encontrar, que eu utilizei na última arte, que era essa daqui, ó, Strawberries. Claro, não é, acho que esse é o nome da fonte, mas eu abri aqui o site, sempre vai ter o sitezinho lá, ó, o Cut Drop, que fez uma listagem de fontes muito legais. Eu encontrei ela aqui, o que eu fiz? Eu entrei na página, era uma página do Behance, de um artista muito legal, que ele disponibilizou gratuitamente, inclusive, para baixar aqui, ó, download free now. Fiz a conta rapidinho e ele já me disponibilizou gratuitamente para baixar a fonte e poder utilizar. Enfim, claro, esse é apenas um exemplo, nem sempre vai linkar para o Behance. Às vezes é alguma outra página de um banco de imagens free que você pode baixar diretamente. Enfim, só para você entender o mecanismo de como que eu fiz para encontrar essas fontes aqui. E aqui eu fiz fonte download retrô, fonte download design, também procurei, encontrei outras variações muito legais, ó. Vários packs incríveis também que você pode encontrar. Como por exemplo, nesse primeiro aqui eu já peguei algumas fontes legais para utilizar nessa aula, como essa Barosaki Script muito bonita que eu encontrei. Eu vim aqui, cliquei o apenasdetalhes.com, vejo um site português muito legal da Jablonski, que ela fez uma listagem de fontes gratuitas que ela encontrou, e agora já está um pouquinho diferente para download, mas é de um banco de imagens gratuito, é o da fonte, e era a Barosaki Script aqui, ó. Então vamos encontrar aqui. Vai abrir gratuitamente o Barosaki Script. No da fonte é legal que você pode colocar, por exemplo, eu fiz uma pesquisa para ver como é que se comportava a palavra Deus nessa fonte, para ver se fica bonito ou não com as palavras que eu quero utilizar. Você vem aqui, faz o download, extrai no seu computador, instala no seu Photoshop. E uma coisa também que eu estou utilizando bastante é o FontBase, que é esse gerenciador de fontes, para que eu não instale sempre todas essas fontes diretamente no meu Windows, no meu Photoshop, para não ficar pesando sempre ela. Então o que eu faço? Eu instalo temporariamente no FontBase, habilito sempre que eu for utilizar, e quando eu não estou utilizando, venho aqui, desabilito, e não vai carregar no meu Photoshop, no meu computador, sempre que eu ligar, por exemplo, o computador. Só vai estar ativa para que eu utilize nas minhas edições quando eu abrir o FontBase, vir aqui e habilitar tanto a categoria de fontes, como eu fiz aqui a seleção, ou fonte individualmente falando. Todas essas fontes aqui que você está vendo, a gente vai utilizar na aula de agora. E para você ter um teste, inclusive aqui eu coloquei, escrevi aqui embaixo, ó, fala galera do curso, teste de fonte, garotinho. Coloquei macarrão maçã apenas para que tivesse acentuação e eu visse qual fonte tinha essa acentuação também. Outro detalhe importante, né, quando você está criando um texto, nem todas as fontes vêm aqui preparadas para o nosso idioma, que tem essas acentuações e letras loucas, como por exemplo o cedilha.
visto que no inglês não tem essas variações, né? E veja que, como por exemplo, nessa fonte nem vírgula tem. Então é coisa que você tem para pensar e claro, você pode criar também posteriormente durante a edição. Vou mostrar até alguns exemplos aqui nessa aula. Mas bom, veja que eu baixei fontes cursivas, fontes que eu possa utilizar em caixa alta e fique bonito, com algumas variações, ó, dentro da mesma fonte tem algumas variações de famílias que a gente pode trabalhar nisso, que fica muito legal. Fontes cursivas mais bem simples e outras um pouquinho mais grossinhas, que eu possa dar destaque em áreas mais importantes. Umas fontes mais sérias, digamos assim, outras um pouco mais voltadas para o estilo chalkboard. Outras cursivas bem desenhadas, enfim, várias fontes que vão nos auxiliar nessa edição. Outra coisa também que você pode ter visto, que eu tenho alguns íconezinhos. Deixa eu abrir aqui novamente. É interessante a gente ter essa conversa antes da arte também, para você entender da onde que eu baixei todo esse conteúdo também, né? Como por exemplo, nessa arte aqui eu baixei uma imagem PNG do Google. Nessa outra aqui eu encontrei uma coroazinha no site flaticon.com, que eu gosto muito. E essas estrelas aqui também encontrei lá. Já esses outros detalhezinhos eu criei à mão mesmo, com a ferramenta pincel. Aqui também à mão com a ferramenta pincel, à mão ferramenta pincel, à mão ferramenta pincel. Esses detalhezinhos à mão ferramenta pincel, essa seta à mão ferramenta pincel. Eles contornam aqui na palavra Deus também à mão ferramenta pincel. Beleza? Vamos então para a criação. Imagens, aonde eu encontrei todas essas imagens lindas nos sites pexels.com e unsplash.com, que são os bancos de imagens que eu mais utilizo. Mas se você também quiser encontrar mais variações, imagens diferentes, também em altíssima qualidade, lembra de dar uma conferida no módulo anterior aqui do curso, que eu disponibilizei uma lista imensa com muitos bancos de imagens de qualidade. E aonde que eu fui buscar inspiração para a criação dessas artes? Eu fui no Instagram também, é uma outra fonte de inspiração. Eu citei aqui o Pinterest, que você pode encontrar muita coisa legal, além de fontes, ideias para você criar suas artes também. Mas no Instagram também tem fontes de inspirações muito legais. Quer ver? Foi aqui, ó, a Siga Conectado. Nessa página aqui religiosa eu encontrei muita inspiração, porque tem mensagens muito bonitas e artes muito bonitas também. Veja que são coisas simples e que passam a mensagem de uma maneira incrível. E veja que ela tem muito disso que a gente vai aprender na aula de agora. Uma imagem impactante, fontes que se adaptam a essa imagem e fazem uma composição muito bonita, muito singela, muito simples, que tem o seu propósito muito bem definido. Ó, mensagens, inclusive, peguei como exemplo, ó, eu não estou só, ele está comigo, que a gente utilizou em uma das variações da arte, de uma das artes que a gente vai utilizar agora. Foram, enfim, mensagens, tudo baseado nessa página aqui, super recomendo você dar uma olhadinha nela também. Inclusive tem uma arte que a gente vai replicar igual, que muita gente perguntou, inclusive nos comentários da arte dele, como que fazia. Você vai aprender aqui na aula de hoje. E os créditos totais para essa página aqui. Essa arte aqui, ó, é bem simples, mas ela se molda através dos cabelos da moça. Tem uma mensagem, ó, Jesus sorriu para mim, muito bem explícita na imagem, como se fossem os raios de luz. Só que aqui a gente colocou algo a mais também na nossa edição. Bom, enfim, são dicas que eu gostaria de compartilhar com você antes de a gente começar nossa arte, para você entender da onde que eu pego as minhas referências também para começar a gravar as aulas e também para criar as minhas próprias artes. Eu busco ideias, referências daquele nicho. Às vezes você pega um cliente também que você não tem tanto conhecimento sobre determinado nicho, você tem que buscar referências dentro daquele setor e você sai aí pelo Pinterest e Instagram, são os dois meios que eu mais utilizo quando estou buscando referências. Então bora aqui criar. Todas as considerações ditas, eu vou começar com essa imagem aqui pela imagem 1. Então clicar, arrastar no meu Photoshop, Alt, e vou aumentar aqui proporcionalmente do tamanho que se encaixa na minha tela. Arrastar um pouquinho mais para cima, eu vou dar um Enter. Bom, primeiro de tudo, turma, você precisa ter em mente qual frase, qual mensagem que você quer transmitir. Depois você encontra o posicionamento que fica legal, essa frase que se encaixe, né, que caiba dentro da imagem. E daí depois você vai para a escolha das fontes. O que eu faço para fazer isso, todo esse sistema, todo esse mecanismo de uma maneira mais rápida? Eu agora consigo pensar mentalmente e já faço todo esse trabalho. No início, antes que não era tão natural fazer isso daqui, eu jogava num papelzinho, pegava uma folha, um rascunho, que era muito mais rápido, né, de jogar fonte, entre aspas, dar uma rabiscada.
do que começar tudo no Photoshop, de não fica legal, de tem que fazer alteração, de já tem muito arquivo pronto, de o arquivo tá pesado para editar tudo, enfim, fica uma bagunça gigantesca. Então o correto se fazer, se você não consegue mentalmente ter essa visão futura da sua arte, pega um papelzinho e faz um rascunho. Tipo, nessa arte aqui eu vou colocar a frase ore, ponto de exclamação. O que é difícil para você é simples para Deus. Vou colocar essa frase. Ou seja, a palavra ore é uma palavra muito importante. Então eu vou colocar uma fonte destacada, inclusive em caixa alta. E como eu vou deixar numa linha única, eu já vou pensar aqui de colocar entre as mãos dele. Faz todo sentido. Inclusive os dedos deles que estão aqui por cima podem ficar por cima da palavra ore, que já fica muito legal. Essa questão da adaptação entre fontes, né, o letreiro e a imagem. Então começando aqui pegando a ferramenta texto, clicando e digitando ore, ponto de exclamação. As minhas fontes já estão habilitadas aqui no Fontbase. Inclusive se quiser também ver como que fica a fonte, o texto inteiro, você vem aqui e digita, ó. Já consegue ter uma ideia por cima de como que fica em cada fonte. A palavra ore eu vou utilizar nessa aqui, ó, Canter. Aumentando então na Ctrl T, Alt, pressiono para aumentar proporcionalmente todos os cantinhos. Uma coisa que eu não gosto muito também é de manter aquele negócio tudo reto. Então eu dou um Ctrl T, normalmente eu deixo um pouquinho em rotação aqui que eu acho que fica mais bonito. Abro as minhas fontes aqui e vou encontrar a fonte Canter, que eu instalei, né, pelo gerenciador de fontes. E turma, se vocês quiserem dar uma explorada rápida sobre esse gerenciador de fontes, recomendo entrar no canal PSI. Eu tenho um vídeo que eu falo exclusivamente sobre o Fontbase. Ó, a fonte Canter está aqui, turma. Se quiser também digitar a fonte depois que você habilita ali, só vem aqui e digita, vai aparecer todas as variações dela também. Essa daqui achei que ficou muito bonita, vou utilizar ela. Então Ctrl T e vou aumentar proporcionalmente do tamanho que fique melhor. E eu vou já mentalmente vendo como que eu vou escrever aqui embaixo. Eu já posso começar colocando o efeito já da palavra por detrás da mão dele, que vai ficar maneira. Então coloco uma máscara de camada nesse texto. Pego a ferramenta pincel com a cor preta que a gente vai esconder na máscara. Pressiono Alt, clique direito do mouse para aumentar. Arrasto para a esquerda para diminuir e para a direita para aumentar esse ponteiro do pincel. Clique no botão direito do mouse aqui, ó, dureza também, eu deixo em cerca de, sei lá, vai variar de imagem para imagem. Veja que aqui tem um pouquinho de transição, é mais suave, então não deixa muito duro aqui não, senão não vai ficar legal. E a suavização também deixa um pouquinho aqui para que o meu clique fique um pouco mais orientado pelo Photoshop. Então vem aqui e vou pintando. Ó, se você não tiver uma base exata do que está acontecendo por detrás da imagem, você vem aqui e abaixa a opacidade dela, para que você consiga ver lá embaixo, ó, como que é a imagem. Você vem aqui com a ferramenta pincel na cor preta e dá uma escondida na máscara aonde estariam exatamente os dedos lá na parte de trás, para dar esse aspecto do texto por detrás da imagem. Beleza? Volta a imagem, a opacidade da camada agora 100%. Para conferir, ó, aqui ainda também eu podia dar uma leve corrigida e tá maneiro. Outra coisa também, um outro efeitinho legal, sempre que você colocar algo por detrás, coloca um efeitozinho de sombra que vai ficar maneiro também. Você faz isso criando uma nova camada, pressionando o Alt na interseção das duas camadas, se cria uma máscara de corte para que essa camada fique pintando somente baseado na camada que está por debaixo. Pega a ferramenta pincel. Agora você coloca aqui uma sombra, joga meio que para um grafite, ou pega cores próximas aqui, por exemplo, essa cor que está mais próxima aqui da minha cena, e abaixa aqui no seletor de cores, dá um OK. Também pressiona Alt, clica com o botão direito do mouse para a direita, arrastando vai aumentar, para a esquerda diminui. Eu vou aumentar um pouquinho para que ele fique mais espaçado, ó. E vou dar alguns cliques aqui próximos para simular esse sombreamento no texto. Pô, Alisson, ficou muito forte? Vem lá e abaixa aqui a opacidade, tranquilo. Agora, outras partes do texto que não são tão importantes, eu normalmente coloco uma fonte cursiva e que mais fininha. Por isso que eu peguei algumas daquelas variações, inclusive que eu te mostrei lá no Pinterest. Abrindo novamente o Fontbase, qual que eu colocaria aqui no o que é, por exemplo? Difícil é uma palavra muito importante e o para você também, que eu normalmente colocaria em outras fontes.
Mas o que é, eu colocaria nessa fonte Barosak Script. Então, pegando a ferramenta texto, crio uma nova camada, clico e digito. Inclusive, ela tem suporte, né, a acentuação, isso é uma coisa muito interessante. Vim aqui no texto e Barosak Script. Ctrl T, Alt e aumentando proporcionalmente. Eu não vou deixar tão espaçado aqui também, vou deixar mais juntinho porque a frase é grandinha e eu não quero que falte espaço aqui na minha edição. Vou rotacionar um pouquinho aqui e mandar ver, já vou confirmar. Palavra difícil, vou colocar numa fonte mais séria, digamos assim, que pode ser essa Cubano. Ó, difícil, que é uma palavra bem importante aqui nessa frase. Então, cria uma nova camada, colocar tudo em caixa alta. Se eu não me engano, tem acentuação aguda ali também do I, né? Então, como é que era? Cubano. Aqui. Ó, show de bola. Ctrl T e vou aumentar. Até você pode colocar espaçamento entre letras, que fica maneiro. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Uns 50, ó, vou dar um Ctrl T e aumentar. Acho que aqui tá bom. E o pra você, difícil pra você, é uma continuidade, né? Então eu também vou colocar nessa fonte. Posso até dar um Ctrl J para duplicar essa formatação. Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Clico e arrasto para baixo. 2 cliques no texto. Vou digitar pra você. E você, aqui a gente pode até deixar menorzinho no significado de que você é pequeno. Tudo pra gente é difícil. Para Deus é simples. E o simples a gente pode deixar numa fonte mais cursiva, como se tipo corresse tudo bem. A fonte cursiva traz esse significado mais leve para nossa tipografia. Aqui o para você, então vou dar um Ctrl T e vou diminuir, vou até aumentar aqui o espaçamento de letras na fonte. Então entendo aqui, não é apenas fontes jogadas ao vento, tem tudo um significado aqui que a gente vai colocando na nossa mente, faz um estudo inicial da arte para depois criar. E toda arte que tem um significado assim por detrás, pode ter certeza que a maioria das pessoas que estão visualizando conseguem entender isso, mesmo que intrinsecamente, e o resultado, consequentemente, da sua edição é muito maior. Por isso que às vezes página, como é que essa página faz mais sucesso que a outra, sempre tem algum quesinho a mais, alguma qualidade a mais colocada ali atrás, que no final das contas é o diferencial de uma página para outra. E aqui, ó, visualizando, eu acho que eu também posso fazer o mesmo efeito do ORE que a gente colocou lá por detrás, nas algumas letras, pode ser no A, começando a entrar por detrás da mão, e no O aqui também. Eu vou até aumentar um pouquinho mais de espaçamento para que a gente consiga fazer essa edição. Ó, então aqui mais ou menos eu consigo colocar um pedacinho do O dentro não, né, por detrás, simulando que está por detrás, e um pedacinho do A também, e para que fique ainda legível, né? Também você tem que tomar cuidado com isso. Então, como que a gente faz aquele efeito? Máscara de camada, ferramenta pincel, aumenta, diminui como for necessário, até diminui a opacidade para você visualizar melhor como está lá a imagem. Veja que aqui, ó, a transição da mão para o fundo, ele tem meio que uma suavidade, não é tão bruto. Então, eu vou deixar a dureza menor ainda, para que ele fique mais suave o meu pincel e fique mais real ainda esse efeito. Perfeito. Volto, opacidade 100%, crio uma nova camada, pego o pincel, né? Pressiono o Alt, pego uma amostra de cor próxima, venho no seletor de cores lá, abaixo aqui para ficar simulando uma sombra. E claro, coloca dentro da máscara de corte, pressiona Alt aqui na interseção das duas, você vai habilitar a máscara de corte, vem aqui na fonte e coloco esse efeitozinho de sombreamento. Ó, toma cuidado só para não pegar nas fontes próximas, eu acabei pegando no V, então deixa eu até desabilitar. Olha, minha borracha tava giga, ó. Nossa, vamos diminuir o tamanho dela. Aqui no V do você não precisa, apenas no A. Tecla B para pegar o brush, o pincel rapidamente, e a tecla E para pegar a borracha rapidamente. Ah, Alisson, o meu tá pintando muito forte e tal. Você pode até habilitar aqui as configurações do seu pincel. Se não tem essa opçãozinha aqui em cima, você vem e digita F5 e deixa o espaçamento mais solto, ó. Não muito, porque senão ele vai começar a aparecer esses pontinhos separados, mas deixa aqui, ó. Veja como tá intenso. Aqui você pode deixar um pouquinho mais suave.
Fica mais bonito, mais suave a sua sombra. E para que você não tenha, por exemplo, esses probleminhas de tipo, tô aplicando a sombra que está afetando em outra coisa que está próximo, você pode fazer o seguinte, ó, deixa eu até dar alguns Ctrl Zs. Vem com uma ferramenta de seleção, pode ser a laço poligonal, e seleciona somente a região que você quer aplicar a sombra. Agora pega o pincel, ó, tudo que você aplicar para fora não vai aparecer. Então você pode aumentar o tamanho que você quiser, vai aplicar a sombra somente naquela partezinha da letra que você deseja aplicar a sombra. Ctrl D para tirar a seleção e tá lá, ó. E aqui, como eu coloquei do difícil para você numa parte muito importante do texto, uma fonte mais séria, a gente pode colocar é simples para Deus naquelas fontes cursivas. O é e o para preposições ali você pode colocar naquela fonte que a gente utilizou aqui, a Barosak. Inclusive, se quiser utilizar a mesma formatação, seleciona aqui a camada dela, dá um Ctrl J para duplicar, tecla V, clica e arrasta. Vou colocar aqui, ó, é, e daí a palavra simples, eu vou até deixar em maiúscula. E eu vou utilizar uma outra fonte cursiva que a gente tem aqui. Vou selecionar apenas o simples. Deixa eu ver qual que era a outra fonte cursiva. Era essa daqui, ó, Netizen Script. Então, Netizen. Aí, ó, maneirão. Tecla V sempre, lembrando para pegar a ferramenta mover rapidamente. Ctrl T, vou mudar um pouquinho a rotação aqui. Ferramenta texto, clico e digito para fazer um outro texto e vou digitar a palavra Deus, maior destaque, numa fonte cursiva também e mais preenchida, assim. Não tantos com detalhes e não tão fininha aqui, ó. Então, qual que era a outra fonte que eu encontrei também no Pinterest? Era essa daqui, ó. Wolfing City, essa daqui. Tem duas variações, veja que uma é mais simples, digamos assim, e a outra tem uns frufrus um pouquinho a mais. Veja até aqui na palavra Deus mesmo, ó. Vou digitar aqui, ó, Deus para ficar maior e aumentar aqui o tamanho da visualização. Veja aqui embaixo, ó, que uma tem tipo alguns detalhezinhos a mais, tipo essa daqui tem um detalhezinho a mais aqui na perninha, a outra não tem. São coisas simples, mas vamos ver qual que se comporta melhor aqui. Então era o Wolf, aqui ó, Wolf in the City. Ah, é Wolf in the City, o nome da fonte. Até eu acho que essa aqui com mais detalhes fica melhor. Ctrl T, Alt, aumento proporcionalmente. Ó, ficou bem encaixada, bem distribuída as informações, sim, passou de uma maneira maestral aqui. E você pode colocar alguns detalhezinhos, gráficos, efeitos que você pode fazer com a ferramenta pincel de maneira com a mão livre. Inclusive vamos fazer alguns efeitos aqui, ó. Cria uma nova camada, pega o pincel. Aqui eu recomendo que a suavização esteja alta para que você tenha maior controle do que você está desenhando. Pega aqui no seletor de cores uma cor. Ó, o que eu quero dizer é assim, ó. Se você tiver com uma suavização alta, deixa eu até dar um Ctrl Z, você consegue ter um controle melhor para fazer curvaturas e desenhos. Se você tiver com uma suavização baixa, ele está totalmente linkado ao que está fazendo em tempo real. Então ele não tem um auxílio automático do Photoshop para fazer isso. E aqui é aquele esquema, Alt Hollow Screw do mouse para aproximar bem o zoom para você ter controle do que você está criando. Diminui bastante o tamanho aqui do ponteiro para se criar apenas alguns detalhezinhos a mais. Você pode até deixar a dureza mais alta para ele ficar mais sólido esse desenho. E aqui, por exemplo, a palavra difícil eu queria destacar, então posso fazer algum detalhezinho assim, ó. Ah, só para aumentar a suavização que eu estou tendo aquele problema que eu acabei de mencionar. Se a gente estivesse destacando aqui a palavra difícil. E difícil para quem? Para você. Então a gente poderia até fazer tipo uma setinha aqui, ó. Só acho que está muito grossa. Esse é meu pincel. Então eu posso diminuir um pouquinho mais. Ó, mas é simples e simples para quem? Para Deus. E aqui a palavra Deus a gente pode destacar também, fazer uns efeitos, ó. Estou fazendo um traçado aqui bem estilizado, bem personalizado. Seguindo aqui o alinhamento das fontes. Que posso deixar um pouquinho mais fino, fazer uns detalhezinhos extras internos. E turma, simples assim, olha que arte maneira que a gente já tem para fazer a publicação. Vamos criar mais uma variação, então, prancheta 1. Pressionei a tecla V, cliquei lá em prancheta 1, automaticamente selecionou as pranchetas. Vou clicar nesse maisinho para adicionar uma segunda prancheta.
Lembrando novamente que a gente tem aulas exclusivas aqui, mostrando inclusive a ferramenta prancheta no primeiro módulo do curso. Volta lá e confere caso você tenha qualquer dúvida. Tem todos os detalhes lá. Aqui uma arte mais rápida e simples também. Ah, Alisson, não quero fazer algo também tão demorado, com um letreiro tão personalizado. Dá para fazer com uma fonte meio que única? Dá. E baseando inclusive nesses efeitos que a gente fez na primeira arte, mas de uma maneira muito mais rápida. Ó. Então só vou importar a imagem, clicando e arrastando no Photoshop. Aumento aqui o tamanho do meu palco. Vou começar criando uma moldura para dar mais destaque para esse texto interno. Então, clicando aqui com o botão direito do mouse, vou selecionar a ferramenta retângulo, que é a primeira. Vou deixar sem cor de preenchimento e apenas com uma cor de traçado branca normal. Vamos ver se 10 pixels de tamanho fica bom ou se a gente precisa diminuir um pouquinho para ficar mais simples. Ó, 10 tá bom, mas se quiser algo mais fininho também pode fazer. Colocando a máscara de camada, vou fazer como se esse traçado estivesse entrando lá no horizonte do mar. Então venho aqui, oculto toda essa parte que está por fora. Ó, aqui eu vou diminuir até essa suavização, que ele fica meio ruim de trabalhar. Eu vou fazer como se ele estivesse entrando lá no horizonte. Inclusive, vamos até tentar fazer um efeito, ó. Vou deixar a opacidade aqui bem menor e como se ele estivesse mais transparente aqui na parte que ele está entrando lá por detrás do oceano. Vamos ver se fica legal. Aumentar bastante o meu ponteiro. Eu vou deixar a dureza bem baixa também e dar alguns cliquezinhos aqui, ó. Ah, fica maneiro. Para não deixar tão sólido, sabe? Na parte ali que tem essa ligação. Bom, detalhezinho simples, mas lembra que sempre nesses detalhes que moram o segredo da sua edição. E aqui a gente pode colocar como se fosse um texto um pouquinho maior. Seleciona a ferramenta texto aqui e cria uma caixa, ó. Cria uma nova camada e uma caixa de texto que vai se adaptar aos seus limites. E eu venho aqui e digito o texto da minha arte. Aqui, normalmente, quando são textos maiores, eu não recomendo colocar fonte cursiva e nem tudo em caixa alta, que eu não gosto, particularmente eu não gosto, e não fica tão legível. Então eu recomendo que você coloque fontes mais simples. Lá no canal PSI eu também criei uma listagem de fontes simples que eu utilizo nesse contexto de arte. Uma que eu gosto de usar bastante, que tem disponível na Creative Cloud da Adobe, é a fonte Museu. Mas também outras fontes como a Montserrat, Open Sans, são muito legais para esses casos. Vou colocar aqui uma fonte de 300 de espessura, diminuir o tamanho dela aqui. E veja que eu estou colocando também o parágrafo, que ele se justificasse completamente. Se eu deixasse ele alinhado, ele não faz aquele quadradinho perfeito. Então ele só vai fazer se você habilitar essa opção aqui. E eu estou fazendo que a última linha fique justificada à direita. Você pode deixar ela centralizado ou à direita, assim, né? Eu estava colocando à esquerda, melhor dizendo. Se você colocar todas as linhas, normalmente a última linha tem menos conteúdo de texto, vai ficar muito espaçado, não fica bonito. Então eu costumo deixar assim. Cores, você pode também buscar cores próximas, claro, o branco nesse caso não vai ficar legível. Então busque cores dentro da sua imagem mesmo. Ó. Se eu habilitei o seletor de cores com a ferramentinha de conta-gotas, que ele habilita automaticamente, estou vindo e capturando uma cor mais escura, que é um amarelo queimado, mas bem forte. Se quiser deixar até um pouco mais de cor aqui, você vem e habilita, deixa um pouco mais de saturação nele. E dá um OK. Eu podia até utilizar a fonte mais fina também, que ficaria bonito, né? E apenas em detalhes, ó, por exemplo, tua a luz. Vir aqui e deixar uma fonte mais grossa para destacar. A palavra aqui, ó, meu Deus, também poderia colocar ela com destaque maior. Simples assim, ó, tá? Uma formatação bem bonita. Você pode aumentar e diminuir a fonte para ver como é que vai se comportando. Ó, até essa daqui ficou mais bem preenchida. Achei que ficou melhor. Tecla V para arrumar o posicionamento. Aqui você pode, se tiver algum título, se arrasta mais para baixo e coloca o título em outra fonte. Ou se for apenas a frase, coloca uma separação, coloca o autor da frase embaixo. Vamos fazer como exemplo, como se fosse um autor de frase. Pegar aqui a ferramenta retângulo arredondado para criar apenas uma separação. Colocar agora uma cor de preenchimento sem cor de traçado. Com um raio aí que é o quão redondo serão os cantinhos desse retângulo. Pode ser de 20 mesmo, só para a gente criar uma barrinha aqui embaixo, ó.
Tô criando mais ou menos do mesmo tamanho da barra que a gente tem aqui do lado. Você pode alinhar ou deixar um pouquinho para fora aqui e colocar embaixo. Aqui sim agora pode ser numa fonte cursiva, criando uma nova camada, clicando, digitando nome do autor da frase, beleza? Vamos ver, pode ser até aquela daquelas fontes que a gente está utilizando, ó, essa Barozak, por exemplo. Deixar nessa mesma cor. Ctrl T, vem aqui e aumento. Ou pode colocar aqui também, ó, que fica maneiro. Aqui, como eu deixei um espacinho, posso deixar um espacinho também para ficar um balanceamento legal. Ou coloca aqui, ou coloca embaixo, como você preferir. Fica legal dos dois jeitos. E veja que de uma maneira bem rápida a gente também criou um post bem bonito. Claro, você pode colocar ainda elementos gráficos, se você desejar. Que no caso, eu até no começo dessa aula eu mencionei que o que estava atrás desse rapazinho aqui, eu encontrei uma imagem PNG no Google. Que eu digitei RAYS PNG. Vou até buscar aqui para ver se eu encontro ela rapidamente no Google também. Ó, digitei RAYS PNG, joguei no Google Imagens e encontrei algumas opções. Foi algo mais ou menos nesse sentido aqui. Eu rolei algumas páginas para encontrar, mas foi algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Acho que até estava em imagens relacionadas ou algo mais ou menos próximo a isso. Que foi essa imagem aqui, ó. Beleza? Então, clicando, arrastando no Photoshop aqui e soltando dentro da nossa imagem, confirmando na barra de propriedades, veja que ela tem um fundo branco, mas você pode eliminar esse fundo branco de uma maneira muito rápida. Você vem aqui, ó, em selecionar, intervalo de cores, seleciona aqui, ó, somente os tons branco, dá um OK e coloca uma máscara de camada. Na verdade, ele preservou apenas o branco, agora você dá só um Ctrl I para inverter isso na máscara de camadas. Podia ter selecionado o preto, né? Foi erro meu aqui, mas erro, enfim, pode consertar apenas com um Ctrl I, né? Até deixa eu dar um Ctrl Z para você entender o que eu quis dizer. Você poderia ter visto aqui, ó, em selecionar, intervalo de cores, os tons de preto. Aí sim, ele ia selecionar o que estava interno, se colocava uma máscara de camada, ele ficava limitado. Mas aqui você vem e dá 2 cliques ao lado para abrir a janela estilo de camada, coloca uma sobreposição de cor e coloca uma cor branca. E coloca lá por detrás do rapaz. Coloca também com aquele efeito que a gente colocou na máscara de camada. Se quiser colocar até um efeitinho de brilho externo para dar um efeito a mais no modo normal mesmo. Vou colocar aqui branco. Diminuir esse tamanho. Pode até aumentar a expansão, vai ficar demais, né? Ficou maneiro. Coloca atrás dele aqui. E na própria máscara de camada, se quiser diminuir também a opacidade dele para você enxergar melhor os limites do rapaz aqui, pega a ferramenta pincel. Diminui o tamanho dela. Aumenta a opacidade que estava em 15, né? E vai escondendo o que está dentro do corpo dele aqui, para aparecer como se estivesse por detrás dele. Inclusive, se você tiver com essas grades de pixels ativadas, eu recomendo desativar, que atrapalha bastante quando a gente está com o zoom ampliado e querendo encontrar detalhes da nossa cena. Vem em visualizar, mostrar, grade de pixel e desativa, ó, fica bem melhor. Aí, ó, agora é só subir a opacidade e tá lá o efeitinho. Apenas fazendo alguns testes aqui, aumentando o tamanho, talvez fique mais maneiro, né? Enfim, aí é com você. E aqui, por exemplo, como falei, aquele traçado poderia ser mais grosso ou mais fino. Mais fino acho que deixaria até mais destacado o texto. Então, selecionando aqui a forma. Voltando nela aqui. Ah, nas propriedades dela aqui, ó. Melhor, mais fácil. Vou colocar aqui um 5, por exemplo. Olha, ele ficou mais fininho, deu mais destaque ainda. Ó, como é que tava e como é que ficou. Pro texto, né? Melhor assim.